João capítulo 7, do verso 40 ao verso 53, diz assim: Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, bendito seja o teu nome glorioso. Nós já confessamos diante do Senhor, a Deus, as nossas transgressões, recebendo o perdão pelos méritos de Cristo. Já exaltamos, Pai, a tua majestade, já tivemos oportunidade de devolver ao Senhor os dízimos e ofertas com um coração grato pelo sustento que o Senhor tem nos proporcionado, e ansiamos neste momento por ouvir, ó Deus, a tua voz que fala na Escritura. Que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo e fale ao nosso coração para a tua glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho, quando é pregado fielmente, ele pode causar reações completamente diferentes e completamente distintas umas das outras. Nós temos visto isso aqui no Evangelho conforme João. E esta verdade, esta realidade, ela precisa mesmo estar bem firmada na mente dos crentes, para que diante das várias realidades que você encontrar na proclamação do Evangelho, você não venha a se espantar e nem desanimar o seu coração. Na semana passada, você viu que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus proclamou o Evangelho, e ele fez isso de forma maravilhosa. Você notou aqui que na proclamação do Evangelho por parte do Senhor Jesus Cristo, ele chamou pecadores ao arrependimento, ao dizer: quem tem sede, quem percebe que tem sede, venha a mim e beba. Ele prometeu plena satisfação. Quem bebe do Senhor Jesus Cristo, do seu interior flui então rios de água viva, é uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. E na pregação do Evangelho, Jesus chamou pecadores a ser testemunhas. Ele estava falando a respeito do Espírito que viria sobre os crentes, o que efetivamente aconteceu no Pentecostes, fazendo com que os crentes agora fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto João escreve o seu Evangelho, você precisa lembrar que Atos dos Apóstolos está se desenrolando. Os acontecimentos estão ali a todo o vapor. A igreja então recebe o Evangelho de João a fim de ter plena certeza de que Jesus é o Messias prometido. Mas lembre aqui do que eu disse no início: a pregação do Evangelho ela pode causar reações completamente diferentes,
E isso é verdadeiro até mesmo quando o pregador é ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo, o melhor e maior dos pregadores que já pisou nesta terra. E o texto mostra então o que pode acontecer após a genuína pregação do Evangelho. Jesus pregou, você proclama. O que pode decorrer disso? E o texto mostra do verso 40 ao verso 43, que a genuína proclamação do Evangelho pode causar divisão. Dê uma olhada mais uma vez no texto. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. João começa relatando agora no versículo 40 que houve da multidão, como é traduzido pela Almeida Corrigida e Fiel, da multidão houve quem se convenceu que de fato Jesus era o profeta. Que profeta é esse? O profeta que havia sido anunciado por Moisés, lá no Pentateuco. Se levantará um profeta semelhante a Moisés, e vocês irão ouvir a este profeta. Muitos, diante do chamado de Jesus ao arrependimento, entendem que ele é este profeta, que é anunciado tanto por Moisés, quanto pelos demais profetas. Outros vão entender que ele é o próprio Cristo, ele é o Messias, ele é aquele de quem os profetas estão dando testemunho no Antigo Testamento. E é claro que estes homens que estão reconhecendo em Jesus Cristo o profeta que viria e o Messias vindo da parte de Deus, fazem isso por causa da ação soberana do Espírito de Deus. João está anunciando desde o começo do Evangelho que aqueles que abraçam a Cristo, que recebem a Cristo, só o fazem por causa dessa ação soberana do Espírito Santo. João disse isso no primeiro capítulo, João disse isso no capítulo 3, quando relatou a conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus vai dizer que é necessário para ter a vida eterna, nascer do alto ou nascer do Espírito de Deus. Então você pode ter plena certeza, pelo contexto daquilo que João está dizendo, que estes homens que estão aqui dizendo, ele é o profeta, ele é o Cristo, são pessoas que tiveram seus corações transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Eles foram persuadidos da verdade do Evangelho, e essa é uma das reações quando você prega o Evangelho. Deus chamou, chama e continuará a chamar pecadores pelo poder do Evangelho. É por isso que a igreja nunca pode desistir da proclamação do Evangelho. A igreja nunca pode desanimar da pregação, porque a pregação é o método de Deus para salvar aqueles que são dele. Paulo diz isso em uma das suas cartas: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O método de Deus é esse. A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Deus salva pecadores, Deus continuará a salvar. Entretanto, há outro tipo de reação. João vai mostrar aqui no texto que muitos continuam endurecidos, e estes que estão endurecidos, João está dizendo, eles começam a perguntar, a questionar: porventura o Cristo vem da Galileia? Vocês aí que estão já assentindo, entendendo que isso é verdade, que este homem é mesmo Cristo, vocês não conhecem a Bíblia não? Por um acaso a Escritura fala que o Cristo vem da Galileia? E eles ainda completam, veja no verso 42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi?
Veja que curioso, eles estão rejeitando a Cristo, baseados na Escritura, baseados naquilo que a Escritura ensinava, naquilo que as profecias diziam. De fato, as profecias diziam que o Messias viria de Belém, conforme profetizou o próprio Miqueias. Ele virá de Belém, ele vem da tribo de Davi. E estes homens estão usando a Escritura a fim de rejeitar aquele que está ali chamando homens ao arrependimento. E é curioso isso, porque desde muito tempo os hereges citam as Escrituras. A heresia, ela vem acompanhada de citações da Escritura. Muitas delas interpretadas de forma errada, muitas delas interpretadas fora do seu contexto, retiradas do seu contexto. Basta que você lembre que já na tentação no Jardim do Éden, a primeira coisa que o diabo faz é tirar a Escritura do seu contexto. Quando ele se apresenta à mulher e diz: foi assim que Deus disse que vocês não podem comer nada aqui no jardim? Como a mulher estava bem instruída, ela falou: não foi isso não. Deus falou que nós podemos comer de tudo, nós só não podemos tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que se nós tomarmos esse fruto, nós vamos morrer. Mas o diabo está ali torcendo a palavra de Deus. E durante a história da igreja, você vai ver muitos hereges citando as Escrituras para ensinar de forma equivocada. E aqui então estão estes homens citando as Escrituras a fim de rejeitar o autor das Escrituras. A afirmação estava certa. A Escritura dizia que o Messias viria de Belém, da tribo de Davi. O problema era eles não saber que Jesus não havia nascido na Galileia. Jesus de fato viveu, morou na Galileia, mas ele não nasceu naquela região. Jesus de fato nasceu em Belém, como profetizado no Antigo Testamento. Porque a Escritura não pode mentir. Lembre-se que já lá no começo do Evangelho de João, esse também foi um questionamento do próprio Natanael, quando seu irmão chega lá e fala assim: achamos o Messias. E ele sabe que Jesus está vindo de Nazaré pode vir alguma coisa boa? O negócio é esse. O que vem de bom da Galileia? O fato é que estes homens estão rejeitando o Messias, por não entenderem, não saberem que ele vinha de Belém. E o resultado disso, desta rejeição, é o que está relatado no verso 43. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. E agora você tem de um lado pessoas que entendem que Jesus é o Messias, do outro pessoas que o rejeitam, dizendo: ele é um impostor, porque o Messias não vem da Galileia, está errado. Só que eles não param por aí. A dissensão, a confusão, a perseguição por parte daqueles que estão rejeitando o Senhor Jesus Cristo. E algo importante aqui é que todos estes homens são judeus, eles são do mesmo povo, eles são da mesma nação que está aguardando a redenção de Israel, que está aguardando o Messias prometido, e agora eles estão divididos em relação ao Senhor Jesus Cristo. E muito dessa divisão é por conta da má compreensão da Escritura e do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui acontece em igrejas, muitas vezes. Há muitas pessoas dentro das igrejas que começam a ensinar de forma equivocada. Pessoas que muitas vezes sequer foram chamadas para ensinar e que perturbam a paz da igreja. Você vai ver isso acontecer de monte no livro de Atos dos Apóstolos.
em Atos dos Apóstolos, um concílio precisa ser chamado, convocado, para resolver um problema causado por pessoas que estavam na igreja, que não tinham a autoridade dos apóstolos, nem estavam em nome dos apóstolos, e que começam a fomentar na igreja ideias dizendo: olha, não é só crer em Cristo, basta também, tem também que circuncidar, tem também que cumprir ali as regras dietéticas do Antigo Testamento. E isso causa um rebuliço na igreja, a ponto do concílio se reunir. E quando o concílio toma uma decisão sobre o que deveria ser feito, você vai ler lá na carta do concílio o seguinte: alguns homens saíram, mas eles não foram ordenados para isso, eles saíram sem autorização. E durante a história da igreja, muitas pessoas perverteram a fé do povo de Deus por começar a fomentar heresias no meio do povo, interpretações heterodoxas, interpretações erradas, que estavam contra a doutrina professada da igreja, causando divisões e rachas em muitas igrejas. É claro que você não pode ou não precisa estranhar tudo isso, porque Jesus falou que estas coisas iriam acontecer. Inclusive ele falou que as próprias relações familiares seriam afetadas quando houvesse fé em Jesus Cristo. Quer ver? Volta lá no texto de Mateus 10, que eu li na liturgia, e veja aí o versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso aqui é para o pessoal que é pacifista, certo? Achando que nunca vai acontecer essas coisas. Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Em relação aqui que Jesus está falando, veja o texto: pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Mas por que isso aconteceria? Lembre que lá no Éden, quando houve a queda e quando Deus veio julgar a serpente, Deus anunciou que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. A inimizade está declarada lá, e Jesus está então simplesmente ecoando o que Gênesis já anuncia há muito tempo. Quando alguém se posiciona ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele se torna um inimigo de todos aqueles que rejeitam a Cristo. É por isso que mesmo eu tendo uma relação de sangue com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, a partir do momento em que eu creio no Evangelho e eles não creem no Evangelho, está estabelecida uma inimizade. Veja, os inimigos do homem serão os da própria casa. E ele continua, depois desse anúncio: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. O evangelho genuíno, quando crido, leva os crentes a serem vistos por este mundo como inimigos, porque este mundo é inimigo do Senhor Jesus Cristo e também é inimigo de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. No nosso país, nós não percebemos isso com tanta ênfase, mas se você olhar, por exemplo, para países muçulmanos, você vai perceber que o que Jesus está falando aqui é bem literal. Há pessoas mortas pelos próprios familiares,
por terem crido em Jesus Cristo. Mortas por pai, morta por irmãos, por terem se rendido ao Senhor Jesus, são vistas como traidores, inimigos da fé muçulmana. E como eu disse, em nosso país, embora a perseguição não chegue a este ponto, geralmente não chega a esse ponto, não é comum pelo menos, as relações familiares são também afetadas por causa da fé. Não se engane. Muitos que creem em Jesus Cristo vão estar num momento de decisão entre se eles querem ficar bem com os seus familiares ou se eles querem se posicionar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que talvez você conheça pessoas que já creram em Cristo e que ficaram receosas em batizar ou em fazer uma profissão de fé com medo daquilo que a família iria pensar, porque isso seria visto como uma traição à tradição da família. E o que Jesus está dizendo ali é: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso existe, isto acontece, isso vai continuar acontecendo. Mesmo as relações mais íntimas, elas são afetadas. Lembre que quando Paulo escrever depois aos Coríntios, ele vai falar de um tipo de relação, do tipo de relação mais íntimo que existe, que é afetado pela fé em Jesus Cristo. Lembra do dilema lá de Corinto? Alguns maridos estavam se convertendo e as esposas não, ou o contrário, as esposas estavam se convertendo e os maridos não. Então o questionamento é: eu posso ou eu devo continuar casado com um incrédulo? Paulo fala: bom, se o incrédulo quiser permanecer casado, fique casado, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da mulher crente, a mulher incrédula é santificada no convívio do marido crente. Mas se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Por que isso aconteceria? Por causa de Cristo. E nesse caso, o cônjuge não deveria escolher o seu cônjuge, deveria escolher a Cristo. Deveria ver o outro tomando o seu rumo, tomando o seu caminho e permanecer firme em Jesus Cristo. Porque o evangelho genuinamente pregado e abraçado, ele pode causar esse tipo de divisão. Muitos que creram já sofreram deboches, tiveram relações familiares interrompidas quando creram em Cristo, porque como o mundo caído não ama Cristo, ele também se oporá à ética de Cristo. Ele vai começar a ficar incomodado com um novo modo de vida daquele que agora abraçou a Cristo. E o problema de muitos crentes é não enxergar essa realidade e querer o tempo todo ser amado por este mundo e ser bem aceito por este mundo, algo que nunca vai ocorrer. Porque quando crentes se posicionarem corretamente e coerentemente com o evangelho, fatalmente eles estarão em oposição aos valores desse mundo. Infelizmente, tem muito crente buscando comunhão com aqueles que estão em trevas. Comunhão esta que é o tempo todo na Escritura colocada como errada, denunciada como pecado. Não existe comunhão entre luz e trevas. E o que tem que acontecer para que isso se torne efetivo? Um crente ficar bem com os não crentes. Eles deixam de proclamar o evangelho, porque eu não vou provocar aqui nenhuma discórdia, ou eu vou viver um padrão de vida parecido com o deles, e assim eles vão me ver como igual. Uma dessas coisas irá acontecer. Nessa nossa época de polarização política, eu vi até pastor presbiteriano comemorando, por exemplo, o perdão do presidente americano aos presos que portam maconha e dizendo: eu quero isso para o Brasil. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Um pastor que está com um discurso parecido com o discurso desse mundo e está sendo muito bem visto por pessoas que não amam a Cristo.
E quando crentes chegam nesse nível, é porque eles já começaram a debandar, a se afastar do Senhor Jesus Cristo. Porque não se engane, não existe neutralidade política. Quando crentes se alinham, por exemplo, no espectro mais à esquerda, eles precisam negar valores do reino. Não é uma simples questão política, é uma questão séria e profunda. Não dá para você se posicionar do lado de pessoas que odeiam a fé e que odeiam a Cristo, porque não há áreas neutras na vida. O Evangelho provoca divisão entre aqueles que amam a Cristo e esse mundo caído. Mas o texto mostra mais. O texto mostra que a genuína pregação do Evangelho pode causar admiração sem compromisso. Veja que interessante. Você vai lembrar aqui que os guardas foram enviados pelos fariseus e pelos saduceus, certo? Dê uma olhada lá no verso de número 32. Volte lá. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, na sua maioria saduceus, enviaram guardas para o prenderem. Lá em cima, nesse versículo, o que está acontecendo? Algumas pessoas começam a considerar a possibilidade de Jesus ser de fato o Messias. Se juntam então às autoridades, que são inimigas, fariseus e saduceus. Se juntam e enviam guardas para prender Jesus, e agora estes guardas voltam sem o Senhor Jesus Cristo. Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Cadê o homem que nós mandamos vocês prenderem? Agora pensa no contraste. Enquanto o Evangelho promove divisão entre os que creem e os que não creem em Jesus Cristo, aqui você tem inimigos de Cristo, que creem totalmente diferente e que estão unidos contra Cristo. Porque, como eu disse na semana passada, os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Paulo usou isso para provocar uma briga lá no Sinédrio. Citou a ressurreição, no instantinho, ao invés de julgar Paulo, eles começaram a brigar entre si. Só que estes homens que brigavam entre si, se unem contra Jesus Cristo. O mundo se une contra Cristo e também perseguirá aqueles que estão ao lado de Cristo. Essa união, essa unidade que você percebe aqui, é uma unidade diabólica, é uma unidade para o mal. E quando os guardas então chegam sem Jesus, eles são questionados: onde ele está? Por que vocês não o trouxeram? E a resposta então dos guardas vai deixar os líderes revoltados com estes homens. Sabe por que eles não trouxeram Jesus? Segundo eles ficaram encantados com a forma como Jesus falava. Dê uma olhada no verso 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Por que vocês não trouxeram? Nós não mandamos prender. Ninguém nunca falou como esse homem. Eles estão de fato abalados com a mensagem, com a forma de falar do Senhor Jesus Cristo. João não está aqui relatando que estes homens creram genuinamente. O fato que ele está relatando é que eles viram que Jesus de fato era diferenciado. Ele não era como os demais líderes dos judeus. E mesmo sem se comprometer com Cristo, sem crer no Senhor Jesus Cristo, estes homens, eles estão admirados. Essa não é a primeira vez que isso acontece com o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Mateus 7, no final do Sermão do Monte, Mateus afirma que as multidões ficaram maravilhadas com a doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E daquela multidão, não são todos que creem em Jesus Cristo.
Mas ainda assim, eles não podem deixar de reconhecer o fato de que Jesus fala de forma diferenciada e ele fala com autoridade. Ele não é um hipócrita como são os fariseus. Marcos vai dizer no seu evangelho que lá na sinagoga de Cafarnaum os homens maravilhavam-se da doutrina, porque as ensinava com autoridade. É o próprio Marcos também que diz que Herodes, quando ouvia não Jesus, mas João Batista, que proclamava a Jesus Cristo, diz o texto, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então a pregação genuína, tanto nos lábios de Jesus, quanto nos lábios daqueles que amam a Jesus Cristo, pode impactar os homens, causar admiração e ainda assim, estes homens não se comprometerem com Cristo. Porque Herodes fez isso. Porque a multidão fez isso. Herodes não cria, mas ele reconhecia que João era um homem santo. E ele se admirava com a mensagem de João. Muitos podem até achar interessante a mensagem do Evangelho, mas sem um novo coração, eles vão continuar sem compromisso. Eles vão continuar admirados, mas perdidos. E infelizmente, meus irmãos, essa realidade pode ser notada dentro das igrejas. Essa é a realidade de muitas pessoas. Há muitas pessoas espalhadas aí nos róis de membros das igrejas, por esse Brasil e por esse mundo afora, que se admiram com a mensagem, mas que não amam o dono da mensagem. Que não têm os seus corações rendidos ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas que se admiram com o Evangelho, gostam de ouvir boas exposições do Evangelho, mas nunca mudam de vida. O Evangelho não os transforma. Não há fé. E como é que você sabe que não há fé? Porque não há prática. Fé sem obras é uma fé morta, é uma fé que não existe. Eu tenho chamado pessoas assim ao longo do meu ministério de crentes teóricos. Eles sabem tudo na cabeça, mas eles não praticam aquilo que eles conhecem. E se você lembrar da parábola do semeador, você vai atentar para o fato de que Jesus falou de pelo menos 2 tipos de pessoas assim. Dê uma olhada lá em Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus está explicando a parábola, porque ele falou lá dos 4 tipos de sementes. Os discípulos não entenderam, e quando eles perguntaram a Jesus o que significava aquilo tudo, Jesus explicou, e a partir do verso 20, ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Veja só, ouviu a palavra, recebeu, e não só recebeu, recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo tropeça. Ele diz mais no verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. 2 tipos de pessoas que de imediato ficaram impactados com a palavra, gostaram do que ouviram, mas começou a perseguição por causa da palavra. Eles amaram mais o mundo do que ao Senhor. Mas eles, em vez de confiar no Senhor da palavra, entendiam que podiam ter mais cuidados nesse mundo, com as riquezas desse mundo, e abandonaram a palavra. Tem muita gente assim, que diz amar a Cristo, mas que não aguenta passar pela provação por causa do Evangelho, que não conseguem também ficar firmes diante de amigos, familiares, que escarnecem da sua fé. Outros dizem amar a Cristo, mas o seu coração está enamorado desse mundo. Eles até comentam, vão à igreja,
falam que mensagem boa, e logo depois os seus corações estão encantados e buscando satisfação com as coisas desse mundo. São pessoas que conseguem ao mesmo tempo elogiar um bom sermão, enquanto se regalam em festas mundanas, vivendo como não crentes. Mas olham para a palavra, se admiram, elogiam pregadores. Meus irmãos, a pregação fiel, ela pode fazer isso, ela pode causar admiração, mas uma admiração sem compromisso, que leva o homem à ruína e à condenação, e uma ruína e uma condenação ainda pior do que aqueles que nunca ouviram nada do Evangelho. Essa é a situação de muitos que nascem em um lar cristão e que passam a vida inteira na igreja e que rejeitam a Cristo. Rejeitam o grande privilégio que foi dado pelo Senhor, colocando-os numa família temente a Deus. Serão condenados no final. Então cuide para não ser mero admirador de Jesus. Tem gente que parece que é sommelier de doutrina. Eles provam a doutrina para rejeitar se essa é boa, se essa doutrina não é boa, mas eles não querem se comprometer com aquilo ali. Você deve ser um servo fiel e obediente que ama verdadeiramente o Senhor, submetendo-se a Ele. Mas o texto continua e mostra também que a genuína pregação do Evangelho pode causar ódio. E o ódio a Jesus é visto em todo o texto. Dentre o povo, quando houve discussão entre os que creram e os que não creram, alguns quiseram prender Jesus. Dê uma olhada lá no verso 44, volte lá em João. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Lembra dos dois grupos? Uns diziam, ele é o profeta, ele é o Messias. Os outros, não, ele não é nada, porque o Messias não vai vir da Galileia. Dentre esses aqui que estão rejeitando a Cristo, muitos querem prender a Cristo. Não basta simplesmente rejeitar a mensagem, eles se lançam contra o Senhor Jesus Cristo, e por ódio, as autoridades também mandam guardas para prender a Jesus. E quando eles recebem os guardas de volta, sem trazer o Senhor Jesus Cristo, e pior, esses guardas voltam também afetados, falando bem da mensagem, eles então destilam toda a sua ira. Dê uma olhada no verso 47, replicaram-lhes pois os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Você consegue perceber o ódio destes homens? Prendam a Jesus, os guardas voltam, cadê ele? Ninguém nunca falou como esse homem. Vocês são tolos, vocês são incautos, vocês estão se juntando com uma plebe maldita que creu em Jesus Cristo. Estes homens de fato estão revoltados, estão acusando os guardas de terem sido enganados, estão chamando o povo de maldito, e a expressão é equivalente a esta gentalha maldita que não conhece a lei. Vocês querem se ajuntar a pessoas que não conhecem a lei? Logo, estes homens mostram que eles não odeiam somente a Cristo, eles odeiam também aqueles que amam a Cristo e que se colocam de alguma forma ao lado de Cristo. É por isso que os crentes não devem esperar a aprovação deste mundo. É uma gentalha maldita que não conhece a lei. Meus irmãos, o ódio a Cristo leva pessoas a ofender não só a fé cristã,
mas os próprios cristãos. Na semana passada eu citei aqui um militante LGBT que, ao falar de um tema cristão, um tema caro para o cristão, que é o casamento, falava desta desgraça de palavra, cheia de sentimento cristão. Temos que exterminar essa palavra. Este povo odeia a Cristo. Há muito tempo crentes são acusados de serem burros, de serem atrasados, de serem bitolados por crer no livro antigo. Como é que vocês podem crer no livro tão velho como esse, um livro cheio de erro, um livro que já foi modificado no decorrer dos anos? Vocês são muito tapados. É isso que os crentes têm ouvido ao longo dos séculos. Pessoas que são consideradas de segunda categoria. Lembre-se que Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, lá em Mateus 10: sereis odiados de todos por meu nome. Eu sei que não é uma mensagem fácil de ouvir, não é a mensagem que nós gostaríamos de receber da parte de Cristo. Foi o mesmo que disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Os inimigos do homem serão os da própria casa. E agora ele está dizendo: vocês serão odiados por todos por causa de mim. Mas ele completou e disse o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E nós sabemos que esta perseverança é obra dele, não é nossa. É obra daquele que começou esta boa obra no coração dos crentes e que há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, junto com uma mensagem tão dura dizendo: vocês serão odiados, ou em outro momento quando ele vai dizer: se eles estão me chamando de Beelzebu, vocês acham que vão chamar vocês de quê? Ele traz palavras de esperança e consolo. Quem perseverar até o fim será salvo. Ainda que os homens odeiem a você, o seu Senhor o ama. Ele está ao seu lado. Ele está com você todos os dias e continuará até a consumação dos séculos. E é por causa desse tipo de convicção que Paulo pode dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que o mundo se levante contra a igreja está descansada e amparada pelo seu Senhor, não há o que temer. É por isso que quando Jesus deu essa mensagem tão grave, ele disse: não tenham medo dos que podem matar o corpo e não podem matar a alma. No hino de Lutero, que nós cantamos no Castelo Forte, há uma expressão numa das estrofes que fala exatamente isso: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Pense nessa convicção. Não importa se os homens se levantam contra você, não importa se os homens te odeiam por causa de Cristo. Se você for morto, você reina com Ele. Você está seguro nas mãos dEle.
A realidade do ódio do mundo é dura, mas em Cristo há palavras de esperança para todo aquele que verdadeiramente crê. Mas as autoridades fazem um pouco mais, veja aí. Em seu ódio, eles começam a se colocar como um padrão de fé. Veja no verso 48. Ele fala, essa gentalha não conhece a lei? Alguma das autoridades por acaso creu em Jesus? Eles dizem isso no verso 48, porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Vocês estão escolhendo o lado errado. Em vez de ficar do lado dos doutores, dos que conhecem a lei, vocês se colocam do lado de uma gentalha que não conhece a lei. O ódio faz com que estes homens vejam a si mesmos como perfeitos. Eles estavam cegos de ódio, tão cegos, que proclamavam não crer em Jesus por se submeter à lei, por guardar a lei, enquanto quebravam a lei. Eles não estão atentando para isso. Eles não estão percebendo a incoerência do seu discurso. Porque ao mesmo tempo que eles se colocam como pessoas boas, que estão do lado do Senhor e da sua lei, eles estão de fato quebrando a lei. E Nicodemos então os adverte. Veja lá no verso 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E aqui você percebe algumas coisas bem interessantes. Bom, nós não sabemos se nesse momento Nicodemos já é um crente. Nós sabemos que ele vai chegar lá no final do evangelho crente, certo? Aqui há uma disputa, se ele já estava crendo ou se ele não estava crendo. A minha posição, eu creio que ele já era um crente nesse momento. Mas João, ele informa aos seus leitores: olha, Nicodemos, que antes fora ter com Jesus, que teve aquela conversa, é necessário nascer do alto para ver o reino de Deus, está vendo agora as autoridades, os fariseus irados, e dizendo para os guardas: vocês estão sendo ludibriados, vocês estão se colocando do lado de uma gentalha, porque não tem ninguém das autoridades crendo neste homem. Pois Nicodemos era uma dessas autoridades. Nicodemos era um dos fariseus. E Nicodemos mostra que de fato considera o que Jesus está falando, e mais ainda, Jesus está dizendo: vocês em seu zelo estão quebrando a lei, porque vocês esqueceram que a nossa lei, ela não julga o homem antes de ouvir este homem. Nicodemos está escancarando aqui todo o erro destes homens, toda a inconsistência, toda a hipocrisia destes homens. Sua fala mostra então que os fariseus, em seu zelo cego, estavam transgredindo a lei. E diante disso, sabe o que estes homens fazem em seu orgulho? O orgulho é terrível. Eles agora debocham do próprio Nicodemos. Veja aí o versículo seguinte. Verso 52, responderam eles: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. Galileia é desprezada. Natanael lá atrás: porventura pode vir alguma coisa boa da Galileia? Ou de Nazaré? Então agora eles estão dizendo para Nicodemos: você está parecendo o pessoal da Galileia também, você também é galileu? Você também não conhece a lei? Veja aí, veja se sai alguma coisa boa da Galileia. Eles estão dizendo para Nicodemos: você precisa estudar um pouquinho mais, Nicodemos. Ao invés de reconhecer o seu pecado, a sua inconsistência, a sua hipocrisia, eles se mantêm orgulhosos na sua posição e arrumam aqui um tipo de argumento para tentar mostrar que eles estão certos.
Então tenha muito cuidado com o ódio. Aqui são as pessoas que rejeitaram a Cristo, que estão destilando ódio. Mas crentes não estão imunes a isso não. Tanto não estão imunes que João precisa escrever na sua carta a respeito disso, dizendo que crentes não odeiam seus irmãos. Quem odeia o seu irmão, ele precisa lembrar a igreja disso. Quem odeia o seu irmão é mentiroso. Quem odeia o seu irmão nunca viu Jesus, nem o conheceu. Por vezes crentes ficam irados quando são confrontados em seus pecados e começam a ver os seus irmãos como seus inimigos. Começam agora a procurar alguma forma de se vingar, de mostrar que o outro também está em pecado. Começam então a ficar cegos e proclamam a si mesmos como bons crentes, enquanto os outros estão todos quebrando a lei do Senhor. E como eu disse, João adverte os crentes sobre isso. Depois dê uma olhada lá na primeira epístola de João. Quando os crentes agem dessa forma, eles estão se igualando àqueles que rejeitam a Cristo e que odeiam ao Senhor Jesus Cristo. O texto então mostra ou ensina o que a genuína pregação do Evangelho pode causar. Ela pode causar divisão, ela pode causar admiração sem compromisso, ela pode causar ódio. Então, como crente em Jesus Cristo, como parte da igreja do Senhor, você está na posição de alguém que é amado por Jesus Cristo, mas que é odiado pelo mundo. Não tente um caminho diferente desse, porque o mundo nunca vai amar Cristo. Logo, eles não vão amar aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. É verdade que muitos desse mundo podem até ficar admirados em princípio com a mensagem, mas não se engane, quem não tem compromisso com Cristo continua na posição de inimigo da fé, ainda que por vez ou outra elogie a mensagem cristã. Tem alguns filósofos aí que são admirados e que estão na mídia que de vez em quando faz isso, elogiam as pregações, a mensagem da igreja. Ainda assim eles são inimigos da fé e a qualquer momento eles irão se voltar contra a igreja. Então, como crente, você é chamado a se prostrar diante do Senhor, a se arrepender quando você é confrontado pela mensagem do Evangelho. Cuidado, para não se irar contra aqueles que o Senhor mesmo está usando para tratar o seu pecado. Seja o pastor, os presbíteros da igreja, seja um irmão que vai exortar a você em seu pecado. Se eles estão falando de forma correta e bíblica, se estão falando de acordo com o Evangelho, e você se ira, a sua ira não é contra pastor ou presbítero ou contra o irmão, a sua ira é contra o próprio Senhor da igreja. Crentes ouvem a mensagem e se dobram e se rendem a Jesus Cristo. Eu já vi crentes que, ao ser confrontados em seus pecados, em vez de mudar de vida e de se arrepender, mudaram de igreja, foram para outro lugar, foram ouvir um outro tipo de mensagem e saíram falando mal ainda do mensageiro. Crentes assim estão cegos, tão cegos, que não percebem que em última instância a reclamação é contra o Cristo que fala quando a mensagem é pregada de forma fiel. Porque essa é a nossa crença. Quando o Evangelho é pregado de forma fiel, Cristo fala. A despeito da fraqueza do pregador, a despeito das inconstâncias muitas vezes daqueles que pregam, Cristo fala por meio da palavra. Cuide em ouvir, cuide em obedecer, cuide em honrar ao Senhor cada um dos dias da sua vida, sendo amparados por Ele mesmo na sua caminhada
até o dia final. Que Deus nos ajude, nos abençoe.